Olá, pessoas, bom dia. Eu vou falar um pouco sobre a Adriana Varejão. Ela é uma artista plástica brasileira contemporânea, nascida no ano de 1964 no Rio de Janeiro, hoje com 52 anos de idade e reside na cidade do Rio de Janeiro. A Adriana, em 1981, ela ingressou no curso de engenharia na Universidade Católica do Rio de Janeiro, mais conhecida como a PUC. Porém, o abandonou o curso no ano seguinte. E a partir de 1983, ela começa a estudar cursos livres na Escola de Artes Visuais no Parque Lage, Rio de Janeiro. Nesse meio tempo, ela aluga um ateliê no bairro do Horto com outros estudantes para dar início às suas obras. Em 1985, viaja para Nova York, onde teve contato com a pintura do alemão Anselmo Kiefer, de 1945. E também com as obras do americano Philip Geston, de 1913 a 1980. No ano de 86, a artista recebe o primeiro prêmio de aquisição do 9º Salão Nacional de Artes, que foi promovida pela Fundação Nacional de Artes, a Funarte, no Rio de Janeiro. A Adriana é uma das mais importantes artistas contemporâneas no Brasil. Em suas obras, ela mistura textura, cores e elementos de suporte para construir uma história, uma narrativa onde nos conta a história do Brasil. A artista teve várias participações nacionais e internacionais, entre elas a Bienal de São Paulo, Tate Modern em Londres e MoMA em Nova York. As obras dela mais sucedidas são as trabalhadas em azulejos. A seguir, eu vou mostrar para vocês algumas das obras mais importantes da artista. Começa agora que mostra a Natividade, que é de 1987. Aí vem uma outra, que é Milagre dos Peixes, que é de 1991. Tem essa outra, que é Atlantis, 1988. Essa outra, Extirpação do Mal, que é de 1994. Também a outra que chama Comida, de 1992. Essa outra Guanabara, porém não constava o ano que ela foi feita, que ela construiu. E também essa outra aí que é a Figura Convite, que é de 1998. Ela, por ser uma artista muito importante, é também muito criticada pelas formas das obras que ela constrói. Às vezes ela mistura pedaços de humanos, vísceras. É misturada as obras dela, então às vezes ela é muito criticada devido a isso. Então é isso. E montei um planinho de aula de como trabalhar com as crianças, no caso, de fazer um passeio com elas, né? No caso, na Bienal, que foi um dos centros culturais que ela fez participação importante, apesar de todas as participações dela serem importantes, né? E no caso, eu levaria as crianças para fazer um passeio, mostrar as obras dela, falar sobre ela, as importâncias. E é isso aí, gente. Essa foi a minha pesquisa, espero que gostem. Muito obrigada e um bom dia. Quando eu entrei para um curso de pintura, eu nem sabia que uma pessoa podia viver pintando, assim, sabe? Poderia ser uma profissão. Então eu me lembro que eu entrei na casa do meu professor de pintura e eu pensei, nossa, ele é um pintor, ele vive de pintura. E foi uma surpresa para mim, eu não tinha familiaridade com esse ambiente. Ainda muito menos o ambiente de arte contemporânea. Então, as coisas foram acontecendo naturalmente, eu nunca planejei muito, sabe? Nunca coloquei a minha vontade na frente, meus planos na frente do que estava acontecendo, tipo, vou ser uma artista profissional. Nunca teve esse momento. Eu tento me prender dentro do ateliê, sabe? Mesmo que eu vá para o ateliê para não fazer nada, eu vou para o ateliê e fico sem fazer nada no ateliê.
sabe? Ali, eu acho que a pintura tem a pintura, a arte, né, de maneira geral, você tem que meio que ter uma predisposição para a coisa começar a acontecer, você tem que um pouco se desocupar do mundo, sabe? Eu chego no ateliê e fico fazendo uma porção de coisa, fico olhando para o quadro, e eu começo a mergulhar dentro da pintura depois de 3, 4 horas ali, sabe? Aí a pintura começa a funcionar, a acontecer, as coisas começam a fluir, o mundo vai começando a ficar cada vez mais distante, a cabeça vai parando, né? E aí começa a entrar ali naquele barato. Quando eu, assim, comecei a ser artista, descobri o que era arte, né? A realidade se transformou completamente, sabe? As coisas se transformaram, tinha um frescor em tudo, sabe? Os banhos foram um pouco assim, né? Essa série, eu comecei completamente por acaso, porque eu abri um livro de arquitetura de Macau, em Portugal. Eu estava numa livraria e comecei a ver um livro, aí vi umas fotos de um cantinho azulejado, sabe, de um lugar, assim, uma arquitetura completamente de gambiarra, sem a menor importância, mas o livro era um pouco sobre isso, e parecia completamente o Rio de Janeiro, né, Macau. Aí calhou de eu estar em Paris, aí comecei a visitar as saunas, sabe, nos bairros assim mais muçulmanos, aquelas saunas só de mulheres. Aí fui parar numa sauna subterrânea, incrível. Ao mesmo tempo eu fiz toda azulejada, ao mesmo tempo eu associei isso com os botequins do Rio de Janeiro, também com os mercados de carne, sabe? Tudo era um pouco essa mesma arquitetura funcional do azulejo, né? Vulgar, assim, contemporâneo. Aí fui também buscar em filme muita coisa. Tem um filme incrível que eu vi, Banhos, um filme chinês que trouxe também muita coisa, né? A presença das piscinas também. Então eu meio que sou tomada mais, não por uma pesquisa, eu não chamaria de pesquisa, eu chamaria mais quando você é tomado por uma paixão, você fica apaixonado. Então eu fico meio apaixonada por um assunto, um universo, uma sensação, o que quer que seja, e aí vou procurando, né, construir histórias em torno disso e viver um pouco. Eu geralmente com meus trabalhos eu proponho uma narrativa, né? O que a pessoa sente já faz parte, né, da própria obra, porque a obra ela vai se completar realmente no outro, né? Tem obras assim da série Ruínas de Charque, que são pedaços de parede, simulações de pedaços de paredes com essa alusão à carne por dentro, né, destruída, e tem esses rasgos na tela e tudo mais. A interpretação disso às vezes é mais erótica, às vezes é mais dolorida. Lógico que na minha obra eu cruzei isso com as questões da colonização, sabe? Então, com essa violência dos encontros, né, culturais. Então, eu gosto de usar um pouco esses elementos da tradição, como a azulejaria, a carne, que a gente pega todos esses ícones europeus, barrocos, e devolve de uma maneira completamente diferente, né? Como uma forma de contra-conquista mesmo. A mídia que eu trabalho, ela não é muito reproduzível, né? A pintura tem uma pintura no mundo, naquela, ela vai, né? Ela está lá na Europa, ou sei lá, está no interior de São Paulo, ou não sei aonde, está lá e ninguém tem acesso mais àquela obra, né? Muito difícil. É muito importante ter toda a obra impressa, porque às vezes a pessoa ouve falar no artista, mas não sabe direito, né, por que aquele artista é tão conhecido, porque na verdade nunca viu direito a obra daquele artista, né, não sabe que tem, né, uma obra por detrás daquele nome. E então esse livro reúne mais de 170 trabalhos, né, a gente até selecionou, né, fez uma seleção em cima, poderia ter muito mais. Quando eu era pequena, o contato que eu tinha com arte era de uma coleção que a minha mãe tinha, que se chamava Gênios da Pintura. Ela eram fascículos, né? Eu acho que vendia toda semana na banca, e ela ia juntando aquilo e tal, e eu fascinada com aquilo. Tanto que o livro, a página do livro, muitas vezes está reproduzida na minha obra, sabe? Como elemento, página com númerozinho e tudo.
por exemplo, proposta para uma catequese, né? Um díptico que eu fiz, que está até no livro, ele tem uma simulação de uma paginação das imagens, o número da página. Passagem de Vila Rica a Macau é outro trabalho que representa uma página. O livro, né, como elemento de conhecimento, né, da arte, sempre é importante para mim. Então, fazer um livro agora, sabe, onde meu trabalho, minha obra vai ser levada para as pessoas, né, vem um pouco completar esse ciclo.